Olá, 5 motivos que laje nervurada não vai se tornar o padrão mais comum para ser aplicado em toda a obra. Estou fazendo esse vídeo, na verdade fiz uma enquete no Instagram semana passada, porque regularmente chegam para mim e falam: Gilberto, a gente vai fazer esse prédio e tudo mais, vamos fazer de laje nervurada, porque eu vi tem um prédio aqui na região que está fazendo laje nervurada e tudo mais, e é uma tecnologia nova, vamos sair aplicando tecnologia nova. E também, muitas vezes, até semana passada, eu peguei para analisar um projeto de um prédio de um aluno meu, e eu olhei uma laje nervurada, né, sem uma rigidez adequada e tudo mais, problemas de gama Z pesadíssimos naquele prédio, e eu perguntei: então, o que você fez? Eu fiz o projeto como se fosse uma laje normal, só troquei por laje nervurada, e estragou totalmente o projeto, tá? Então, a questão é, a laje nervurada está se tornando mais comum, e algumas construtoras estão adotando como padrão universal, que é a melhor de tudo para todas as obras, para a eternidade, com uma solução perfeita, mas esse sistema também traz problemas que são ignorados muitas vezes, né? que ser ignorados aumentam o custo da obra, né? Da obra, e dificultam como um todo, tá? Então, o projeto e execução, tá? Porque é mais fácil executar tudo mais, geralmente sim, mas tem algumas questões específicas. Então, vamos lá. Primeiro, o peso, tá? Uma laje nervurada de seções usuais vai ter um peso de 300 a 500 kg por metro quadrado. Ok, a gente vai tentar trabalhar em torno dos 300, 350, mas a questão é, dependendo do caso, vai ser obrigado, ainda mais se for vão grande e tudo mais, chegar em torno de 500 kg por metro quadrado, uma laje mais alta, né, chega em 500 kg por metro quadrado e não tem muito o que fazer. Tá? Sim, existem lajes menores, com menos de 250 kg por metro quadrado. Tá? Se eu pegar o catálogo da Tex, a primeira laje, 16 mais 5, tudo mais ok. Menos que 250, mas ser limitado aí a menos que 25 centímetros de altura, que vai limitar aí a vãos de 5 metros, entupindo de aço, quem sabe uns 6 metros, o que geralmente não é o objetivo muitas vezes do cliente, né? E consumo maior de aço com uma altura baixa. E muitos maciços, porque não tem altura suficiente para resistir esses alimentos, tá? Mas também existem lajes mais pesadas ainda, e os maciços também aumentam o peso, ok? Tá, vamos lembrar, você pensar, eu tenho uma laje, eu vi no catálogo da Tex que ela pesa 300 kg por metro quadrado, então ela pesa 300, mas chegando no maciço, né, onde a gente não coloca cubete, a gente coloca um maciço de concreto para suportar esses elementos no pilar, aquilo lá é um bloco de concreto inteiro. Imagina aquela região com uma laje que tem 30 centímetros, uma laje 25 mais 5, coisa assim. O que vai acontecer é que ali o peso é 750 kg por metro quadrado, certo? Tá? Quando a gente compara com uma laje maciça, o peso é similar. Tá? Uma laje maciça de 10 centímetros, que é o padrão industrial, vai ter 250 kg por metro quadrado. Só que uma laje maciça de 10 centímetros requer vigas. Ok? E vai ter o peso das vigas. Imaginando que numa obra de 200 metros quadrados eu tenha 100 metros de vigas, e isso é um dos principais critérios que eu vejo, que eu meço para ver a qualidade do projeto, tem muito engenheiro por aí entupindo de viga, até não poder mais, pouco se lixando para a complicação que vai gerar na obra, mas a questão é, uma taxa aí de 1 metro de viga para cada 2 metros quadrados é perfeitamente possível atender em maioria das obras. Tá? E uma viga de 1440 aumenta o peso para 303 kg por metro quadrado, lembrando que da viga de 40, né, 10 eu já tinha da laje. Tá? Mesmo com vigas altas e largas, né, imagina que eu tenho que fazer um vão de 7, 8 metros e laje de 10 não vence tranquilamente, desde que eu faça uma viga aí de 70, 80 de altura. Tá? Então a questão é difícil necessitar chegar em 400 kg por metro quadrado numa laje maciça. Quando a gente compara com laje de vigotas, que pode ser treliçada, pode ser protendida, tem várias opções, pode ser da Tupper, pode ser trelifácil, tem muitas opções no mercado, né, porque é um sistema bem econômico e leve, né, é possível atingir um peso total, né, se você se puxar, se você focar no projeto, você consegue um peso da laje mais as vigas de 200 kg por metro quadrado, claro, se o projeto adequar isso. Tá? O peso médio próximo fica em torno de 250 kg por metro quadrado, seja porque eu tenho que colocar mais vigas, seja porque tem algum voo maior, seja porque eu tenho que trabalhar com uma laje mais alta do que a menor de todas, seja porque eu tenho que trabalhar com enchimento cerâmico ao invés de EPS. Okay? Então a questão é que a laje nervurada é até 25% mais pesada que uma laje maciça, né? Porque no caso mais entre a questão usual vai ser isso, né? E vai ser de 20 a 150% mais pesada que uma laje de vigotas, ok? Tá? E a questão é, realmente, claro, tem que ser um projeto dificilmente vai
chegar nesse nível, né? Porque se eu precisei resolver um projeto com uma laje nervurada de 500 quilos, eu não vou conseguir resolver com uma laje de vigotas de 200, tá? Mas vamos imaginar até pelo menos aí uns 100% mais pesado, porque eu consigo resolver com uma laje de uns 250 quilos tranquilamente, ok? Essa que seria a questão que a gente tem, tá? Que a gente consegue uma laje bem mais leve nesses casos, tá? E isso se torna crítico, mais crítico ainda, em obras de parede estrutural. Por quê? Porque nem tem vigas, né? Se minha laje de vigotas pesa 150 quilos e eu não tenho vigas, qual que é o peso total? 150, ok? Então a gente está falando de um sistema que laje nervurada, que ele tende a um maior peso relativo a outras lajes, claro, tirando laje plana, maciça e tudo mais, que é aquelas lajes de 16 a 20 centímetros de espessura, protendidas, que também é uma opção, mas, tirando esse caso, a gente tem que é um sistema relativamente pesado, tá? Vamos para, ou seja, e entra a questão, maior gasto de materiais, né? Obviamente, uma obra de concreto, se eu tenho mais concreto, por motivos óbvios, vai gastar. Se eu tenho mais peso de concreto, porque eu tenho mais volume de concreto, né? O concreto tende a ser mais caro, porque, claro, tem que comprar mais concreto. Ao invés de fazer a laje custar 6 caminhões, tem que trazer 8, 9 caminhões, e peso do concreto desses caminhões vai para a fundação, vai para os pilares, vai para a obra como um todo, tá? Mas a questão é, o concreto de laje nervurada também tende a ser mais caro por exigir maior slump, porque as nervuras são pequenas, muitas vezes elas têm congestionamento de armaduras, o que dificulta a execução. Então, um slump alto ajuda nisso aqui, né? E também, como a gente trabalha com uma laje nervurada, um dos objetivos é reduzir a altura, né? E para não ter um peso absurdo, a gente tem que tentar reduzir os maciços, claro. Eu não consigo eliminar os maciços totalmente, é praticamente impossível. Tem como, mas é praticamente impossível, tá? Não faz sentido em 99% dos casos. Mas eu não quero maciços gigantes. Então, a gente aumenta o FCK para reduzir a flecha e aumentar a resistência de desalinhamento, ok? A laje nervurada é mais alta que outros tipos de laje. Quando a gente vai pensar, ok, eu tenho uma laje maciça, ela tem 10 centímetros de altura, que sabe, uma laje maciça 10, 12, mais que 12, geralmente tem algum problema grave no projeto para estar fazendo laje maciça com mais que 12. Eu vejo, deve ser apertador de botão, se eu vejo uma laje maciça. Claro, se for uma ponta, caso especial, se eu vejo um prédio com mais que 12, tem algum problema aí muito grave para estar fazendo isso, tá? Mas a questão é, ela é mais alta que uma laje maciça, com certeza. Ela é mais alta que uma laje plana também, geralmente. Ela é mais alta que a maior parte das lajes treliçadas. A laje treliçada aí vai ter menos que 20 centímetros, geralmente. A laje nervurada, 30 centímetros, perfeito normal. Tem laje aí que chegam mais de 40, mas em torno de 30, 35 centímetros é normal para uma laje nervurada. Tá? 25 até muitas vezes. Ou seja, em torno de 30, tá? Então, você vai pensar, ela é mais alta. Se ela é mais alta, ela vai precisar de menos aço, porque quanto mais alta uma peça, menos aço para resistir à mesma força. Mesmo momento, correto. Só que apesar da laje nervurada ser mais alta que outras lajes são combinadas com vigas, ok? E as vigas geralmente tendem a ser mais altas que uma laje nervurada. Uma viga perfeita normal, uma viga de 40 de altura e vigas de 60, de 80, de metro de altura acontecem em prédios, tá? Claro, em vãos grandes e tudo mais, mas acontece em prédios. Laje nervurada de 1 metro de altura é extremamente raro. Laje nervurada, ok, a maior que eu já fiz foi 45 centímetros, já foi bem exagerada, mas era um vão aí quase 12 metros. De sinal, então, é um caso especial. Tá? Mas a questão é, a laje é mais baixa que as vigas. Então, o que vai acontecer é que em um projeto bem planejado, bem claro isso aqui, só se for um projeto bem planejado, a gente vai concentrar os esforços nas vigas, principalmente, e aí o que vai acontecer é que, ao invés a laje suportar toda a flexão, né, a laje suporta uma pequena parte da flexão, mas o crítico da flexão é suportado por uma viga muito mais alta, e aí gera uma economia de material, ok? E de aço como um todo, tá? Isso ocorre pela distribuição de material, tá? Qual que é a questão? Bom, você pega dois projetos, um que o engenheiro trabalha com laje nervurada, o que vai acontecer? Ele vai pensar, ok, eu tenho que colocar material, eu tenho que distribuir o material igualmente, né? Eu vou ter, sei lá, 300 quilos de concreto, 0,12 metros cúbicos de concreto por metro quadrado, né? Eu tenho espessura média de 12 centímetros e não tem muito o que fazer, vai ser tudo com o mesmo concreto. Quando eu tenho vigas, eu posso colocar vigas, se for um projeto bem planejado, claro, só se for um projeto de apertador de botão, coloca a viga embaixo, tem parede, eu vou colocar viga, é uma maluquice completa, não faz sentido, né? Mas se eu colocar vigas em posições adequadas de projeto, planejado e tudo mais,
eu posso concentrar as vigas onde tem esforços maiores e, consequentemente, até trazer mais esforços ainda para a viga e garantir que ela resista ao principal. Tá? Então eu consigo concentrar mais rigidez onde eu preciso. Ok? Tá? Então, consequentemente, eu consigo uma otimização maior. Tá? Imagina, sei lá, uma polícia que resolve mandar, sei lá, 5 policiais por bairro, enquanto que outra trabalha, ok, aqui tem mais crime, vai mandar mais policiais, aqui não tem crime, manda menos, essa com um controle melhor de colocar onde precisa e não colocar onde não precisa, vai conseguir uma economia. Impossível não conseguir economia se bem planejado. Tá? E claro, você consegue aplicar reforços, né, porque mal bem, ok, volume de concreto, mas a gente resolve com aço isso. Mas ainda existe concreto, muito concreto, onde eu não precisaria tanto concreto, e muitas vezes vai ter falta de concreto onde eu preciso de concreto. O concreto está solicitado no limite, principalmente próximo aos apoios e tudo mais, o concreto está solicitado no limite, não tem muito o que fazer, não tem como aumentar a seção depois do maciço. Tá? Próximo, instalações mais complexas. Apesar de possível embutir tubulação elétrica, hidráulica, gás, mais todas as instalações dentro de uma laje, é preciso formas especiais e um planejamento excelente de compatibilização. Okay? Eu tenho que ter a forma certa, no local certo, com o tubo certo, tem que ter um projeto perfeito, um planejamento de compatibilização, ou seja, um projeto que realmente é BIM, não é só lançado no Revit, que é realmente BIM, perfeito. Okay? Tá? Onde aqui vai ter um banheiro, então aqui eu já vou colocar um cano aqui e eu vou ter um enchimento especial que eu consiga passar o cano embaixo. É possível? Sim, mas tem que ter uma engenharia pesada e um controle da obra. Ok? Tá? E o padrão ainda é a tubulação abaixo da laje, no caso de laje nervurada, ou seja, eu tenho uma laje de 25 e aí eu tenho uma altura para fazer as tubulações e mais a altura do forro, né? Sacrificando uma altura de pelo menos aí uns 10 centímetros para regiões gerais, que eu estou falando gerais seria o quê? Seria sala, quarto, tudo mais, cozinha, né, onde tem tubos menores, e 15 centímetros em banheiros, que uma vez eu vou precisar pelo menos um tubo de 100 milímetros. Ok? Tem como evitar, mas com base é isso. Tá? E lajes maciças, comparado com uma laje nervurada, né? Laje maciça eu consigo embutir tubulação de 40 milímetros tranquilamente acima da armadura positiva. Okay? Imagina que tem uma laje de 10, eu tenho cobrante de 2, a minha malha vai gastar mais 1 centímetro, vamos considerar 1,5 centímetros, até 2 centímetros, tá? O bem me sobra 6 centímetros acima. Se eu colocar um tubo de 4, tá tranquilo, ok? Eu ainda tenho 2 centímetros de concreto no topo, e esses 2 centímetros são suficientes para resistir a compressão tranquilamente. Ok? Exceto em casos com a laje com armadura muito pesada, que é extremamente raro, tá? Que não vai atender uma laje de 10 geralmente, tá? E em uma laje de vigotas, tá? E entra a questão, eu falei 2 centímetros, eu posso ter cobrante de 1,5, posso ter uma malha menor que 2 centímetros, mas tem uma folga. Tá? Em uma laje de vigotas, exceto a vigota pretendida, a gente consegue passar a tubulação também nos enchimentos. Ok? E laje plana e de vigotas altas permitem tubulações maiores. Ok? Imagina que eu tenho uma laje de vigotas de 16 mais 4. Numa laje dessas a gente consegue embutir um cano de 100 milímetros no enchimento. Okay? Numa laje plana de 20 centímetros eu consigo esconder um cano de 100 milímetros no enchimento. Tá? Sem dificuldade. Se for uma laje mais alta ainda, mais fácil ainda. Okay? Tá? Então eu gasto uma altura maior do que eu pensava por causa das tubulações. As tubulações foram passar embaixo, já foi aí uma perda de 10, 15 centímetros relativa à altura que a laje tem. Né? E além disso, quando a gente tem vigas, né, a gente consegue instalar a tubulação abaixo da laje, mas acima do nível das vigas, então não perde muito pé direito. Por quê? Porque fica acima do nível da viga. Ok? Bom, próximo, e essa que é uma questão crítica que muita gente não pensa. Nossa, laje nervurada é uma solução perfeita e tudo mais. Um dos principais problemas que a laje nervurada tem é que ela dificulta estabilidade. Tá? E existem vários mecanismos de estabilidade. E apesar de gerar grande consumo de materiais para estabilizar, pórticos engastados, se não for engastado, tecnicamente nem é pórtico, né? Então, eu vou deixar pórticos aqui, né? Porque todo pórtico eficiente, ele tem que ser engastado, tá? O gás perfeito, praticamente, isso não é um pórtico bem planejado. Mas a questão é, pórticos vão gerar flexão em vigas, flexão em pilares, aumenta o consumo de aço, aumenta o consumo de concreto, mas é bem fácil apertar botão no software e lançar ele, a questão é não tapam uma parede, não gastam uma parede.
Ok? Tá? E daí o cliente acha que está economizando com o sistema de pórticos, porque ele não tem que fazer um mecanismo especial de estabilidade. Ok? Tá? O problema é que, para o sistema de pórticos funcionar adequadamente, ele requer vigas com inércia similar aos pilares, que as conectam. Então, se eu tenho um pilar que tem que ter, sei lá, 70, 80 de altura, de largura no caso, né, para suportar as cargas de vento, eu vou precisar de uma viga também de uma altura similar. Ok? Vigas da altura da laje não atende isso, né? No caso de uma laje nervurada, o sistema de pórticos, ele está fazendo pórtico entre pilar e laje. A laje tem que suportar uma flexão pesada em uma região pequena, por isso que muitas vezes você vê o projeto de laje nervurada entupido de aço até não poder mais na conexão, tá? Com o pilar, ou seja, na região do pilar, entupido de aço até não poder mais. Bom, primeira questão é que bastante aço na região do pilar é comum, mas muitas vezes é exagerado e é um ponto de custo absurdo quando a laje está tentando auxiliar o prédio a não cair. Ok? Tá? Claro, existem muitos outros sistemas de contraventamento que não atrapalham laje nervurada, e eu abordo todos eles no meu livro No Mínimo de Estruturas, mas eles exigem sacrificar aberturas em paredes. Né? Eu posso fazer um núcleo rígido, ok, mas um ponto de, digamos, de estabilidade da obra não é suficiente. Vai ter que ser um núcleo rígido muito grande, até é possível, mas começa a complicar por efeito de distorção e tudo mais. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 pontos rígidos, né? Daí eu fazer 3 núcleos rígidos na obra, geralmente complica. Tem outros métodos que não exigem núcleo rígido, mas é uma questão a ser analisada, né? E tem que ter um planejamento avançado do mecanismo de estabilidade. Não é só abrir o software, lancei ali, o que der de esforços vai, né? Porque é, infelizmente, muito da engenharia no Brasil. Porque não é engenharia, é muito da engenharia no Brasil, tá? E a laje, ok, a laje ainda gera diafragma rígido, né? Afinal, qualquer peça larga que resiste compressão e tração gera diafragma. O problema é que ela não gera efeito de pórtico, ela não, adequadamente, até gera, mas é muito mais caro, né? E ela não tende a auxiliar, é muito difícil auxiliar, é muito caro para ela auxiliar a resistir forças horizontais no prédio mesmo, né? Não só destruir, resistir. Ok? Entendi isso aqui. Bom, e próximo, existe outro sistema que fornece vantagens maiores. Tá, mas, Gilberto, tudo que você falou aqui, é o peso maior, ok, mas a gente gasta um pouco mais de material, mas tem as facilidades, tem os usos maiores que ela vence, gasta mais material, não tem problema, o cliente tem bastante dinheiro, instalações complexas, não tem problema, é uma tecnologia avançada, constrói mais rápido, dificulta a estabilidade, não tem problema, a gente planeja outro sistema de estabilidade mais eficiente, né, mas, vai pensar tudo isso, ok, você vai pensar, é mais rápido, vence vão, tudo mais, com menor altura, compensa mesmo assim. Aí a questão é, se o objetivo é ser rápido e vencer grandes vãos, existe outro sistema que vence a laje nervurada. O sistema é laje plana. Né? É um sistema pesado. Então, uma laje plana vai pesar pelo menos 400, geralmente 500 kg por metro quadrado, um pouco mais que a laje nervurada. Só que a laje nervurada também não é escolhida quando precisa de pouco peso. Né? Sim, laje nervurada consome mais aço e concreto e geralmente exige proteção, né? Mas se a economia de material for objetivo, também não se trabalha com laje nervurada. A questão é, se for falar, eu quero vencer vão grande, eu quero baixa altura e eu quero uma execução rápida, a laje plana vence nos 3 casos contra a laje nervurada, ok? Tá? Então, a questão é, né, se você for pensar a longo prazo, longo prazo vamos ver a laje plana, inclusive, né, faltou uma questão extremamente importante, né, inclusive, laje plana pode, elimina a necessidade de reboco, barra forro da parte inferior da laje, né. Eu posso deixar uma laje plana lisa, visível, ela vai ter uma aparência similar a um forro. Vai aparecer, não vai ficar aquelas nervuras aparecendo que fica claro que é uma estrutura, não. Ela tem um acabamento adequado, uma laje maciça, plana, na parte inferior. Ok? Quem sabe capitéis dificulta um pouco, mas essa é a ideia base. Tá? Então, se você tá, então nunca faz sentido, Gilberto, não vai ser o padrão universal para o resto da eternidade, então nunca. Não, tá? A questão é um pensamento binário isso aqui, tá? A questão é laje nervurada preenche um nicho da construção civil. Tá? O que não faz sentido em nenhum caso é achar que um sistema é perfeito e tecnológico e melhor que os outros em tudo. Tá? Laje nervurada tem algumas vantagens consideráveis. A gente pode considerar, mas entra a questão. Se eu vou fazer um projeto, eu vou analisar as vantagens, analisar as desvantagens, pensar, faz sentido? Eu não vou pensar, nossa, um vendedor me falou, um cara me falou, eu vi na internet o cara falando que é o melhor sistema do mundo e tudo mais, é perfeito e eu vou seguir pro resto da vida e não. Tá? Isso não é engenharia. Engenharia é analisar vantagens e desvantagens, custo e benefício.
ok? Tá? Então vamos lá, primeira coisa que a laje nivelada faz é que ela reduz a altura total do topo da laje até a base da viga, ok? E isso realmente ela reduz. Próximo, ela permite grandes vãos sem exigência de proteção ou vigas altas, mas claro, pagando pelo grande vão com aço, ok? E concreto também. Mas a questão é, eu tenho uma obra, eu quero fazer ela de laje treliçada, tem alguns vãos grandes, eu tenho que ter uma viga grande para vencer um vão grande. Com uma laje nervurada, eu tenho uma largura total efetiva maior, então eu consigo reduzir um pouco da altura, ok? Então a altura do topo da laje até a base da viga, que no caso da laje nervurada é do topo da laje até a base da laje, vai ser menor do que se vê com uma viga. Sendo menor, vai gastar mais aço, mas essa que é a questão, né? E laje plana vai ter menor altura ainda, mas vai exigir proteção na maior parte dos casos, ou um custo absurdo, né? Então a nervurada preenche esse nicho, sendo um produto intermediário de mais fácil aplicação, né? Próximo, número 3, com enchimentos de EPS, é possível instalar as tubulações dentro da laje. Ok? Tá? Por exemplo, essa laje nervurada tem que ser com as formas lá, cubetas de plástico. Não. Tá? Ainda mais em obra de pequeno porte, menos do que 4 pavimentos, faz muito mais sentido trabalhar com enchimento de EPS. Porque num prédio que tem 15 pavimentos tipo, beleza, pode até compensar a laje nervurada, da Tex e tudo mais, com forma de cubeta. Mas, no caso contrário, uma forma de EPS, que enchimento de EPS, tende a ser mais eficiente. É possível até combinar com um sistema de vigotes e tudo mais, tem maneira de fazer isso, ainda mais se for uma laje mais alta, mas a questão, e daí eliminar muito das discórdias, tá? Mas é possível instalar as tubulações dentro da laje, reduzir a altura, né? Atingir uma geometria mais eficiente e leve, porque eu consigo gastar menos concreto usando EPS ao contrário de cubetas, tá? Porque eu vou fazer uma nervura reta, não vou fazer uma nervura alargada para conseguir sacar depois a cubeta, né? E eu vou conseguir uma maior inércia, porque eu tenho mais material na base, não preciso que ela seja estreita na base, né? Em troca, eu perder o EPS. Se eu faço uma laje com enchimento de EPS, o enchimento de EPS fica lá. Se for fazer 3 pavimentos, tem que comprar 3 jogos de EPS. Se for com cubetas, só usar uma e posso reaproveitar depois que a obra está pronta. Tá? Mas o EPS traz várias vantagens, por isso que muitas vezes é utilizado ainda, né? Inclusive vai reduzir a altura total. Tá? É possível reaproveitar as cubetas, desde que o projeto seja todo pensado para as cubetas existentes. Né? Então, eu tenho uma construtora, eu tenho, sei lá, a cubeta de 21/5. Então, a questão é, você tem que conversar com o engenheiro, falar, ok, cubeta de 21/5, qual vão a gente vai trabalhar? E você vai chegar para o arquiteto e falar, o vão que você tem para trabalhar é isso, já faz uma predisposição dos pilares e tudo mais, mas o vão que você tem para trabalhar é isso, se aparecer um vão maior que isso, vai ficar extremamente mais caro e fica muito mais barato para a gente demitir você e contratar outro arquiteto que siga as regras, que o vão máximo é esse, ok? Tá? Ou é possível alugar cubetas para casos específicos, onde a laje nervurada é uma opção eficiente, mas perceba, ela é um nicho, ela é uma questão específica, não é, eu vou sair aplicando a torta e direito para o resto da vida em todas as obras. Não. Tá? Não tem nenhum país do mundo onde todo mundo faz laje nervurada, porque não faz sentido nenhum um país do mundo que se limita a um sistema estrutural, ok? A uma metodologia de laje. Tá? Isso não faz o menor sentido, porque casos diferentes existem tipos de laje diferentes. Tá? A laje nervurada tem o nicho dela, ok? Tá? Que é um intermediário entre a laje plana e a laje maciça, laje de vigotes mais vigas, mas ela não é a solução para o mundo e a nova tecnologia, né, e o 8º maravilha do mundo. Entendido isso aqui? Tá? E por questão final, analisar as vantagens e desvantagens de cada sistema, entender que todos os sistemas possuem desvantagens e otimizar o processo construtivo é a base para garantir uma obra de qualidade ao cliente. Mas muitos engenheiros se deixam levar para propagandas de sistemas inovadores sem análise crítica de qual é o sistema ideal às necessidades do cliente. Ok? Que questão crítica. O objetivo que o cara me contratou porque eu vou fornecer o que ele busca. Ok? Por conta disso e várias outras deficiências na base técnica de muitos engenheiros, eu escrevi o meu livro, O Mínimo de Estruturas, que aborda a escolha de sistemas, inclusive tem um subcapítulo que aborda os tipos principais de lajes, na verdade tem 8 tipos de lajes aproximadamente, né? E eu abordo, tem esse sistema, esse tem vantagem, desvantagem e tudo mais. Esse sistema tem essas vantagens, essas desvantagens, esse é o processo construtivo e tudo mais. Okay? Cada sistema de lajes eu abordo dentro do livro. Ok?
assim como conceitos gerais, desde estática até o detalhamento e execução da obra, né? Assim como projetos de cada sistema estrutural. A base de projetos, claro, não é o mínimo, não é o máximo de estruturas, porque senão teria que fazer, ou tudo de estruturas, porque senão teria que fazer um livro de 10 mil páginas. Mas é a base para você não fazer uma bobagem, ok? O livro pode ser adquirido no meu site, o link na descrição do vídeo e na bio do Instagram, ok? E logo eu vou lançar a versão curso desse livro também, tá? Se você comprar o livro antes disso, você adquire isso. Se você comprou o livro antes disso, né, você vai ganhar essas aulas e tudo mais gravadas sobre tudo que eu falo no livro junto, ok? Depois você pode comprar tanto curso ou tanto livro, beleza? Tá? Meu site está na descrição aí embaixo e até a próxima para você.